Um fato na mecânica atual de atuação do Flamengo, de ter um elenco muito bom, inegável, e explorar jogadores jovens para fazer caixa também, alguns deles com pouco espaço. O Natan foi emprestado ao Red Bull Bragantino, 5 milhões de reais pelo empréstimo até o fim de 2021, obrigação de compra por 27 milhões. O Tuller, zagueiro, emprestado ao Montpellier da França, 1 milhão e 300 mil reais de empréstimo até o meio de 2022, opção de compra de 16 milhões e 700 mil. Hugo Souza, goleiro, interessa ao Ajax da Holanda. Tem a boa e velha frase, craque, o Flamengo faz em casa e tudo mais. Nos últimos anos vendeu verdadeiros medalhões, é Vinícius Júnior, é Renier. O Natan era visto com bons olhos, o Tuller nunca ganhou a graça assim, da torcida e tudo mais. O Hugo já é visto com potencial. Você acha que é natural? Acha que, porque estamos falando de um time que é muito forte, na definição de todo mundo, é considerado o melhor elenco do futebol brasileiro. Para sustentar isso, esse é o preço? Ou você acha que o Flamengo tem que fazer isso, mas não pode virar regra? Beleza, qualquer moleque vai para sustentar, contratar medalhões. Como é que você vê esse equilíbrio, Dani? Acho que a gente tem que analisar com calma, caso a caso, e levando em conta o último ano, né? O Flamengo não fez tanto caixa quanto gostaria com títulos, esperava ganhar mais do que o Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu mais de 100 milhões em arrecadação, porque portões fechados, a pandemia impede que tenha torcedores nos estádios e isso também é uma renda muito alta para o Flamengo, principalmente quando o time está em alta, né, que a torcida vai, lota o Maracanã, 60 mil, 70 mil pessoas por cada jogo. Então o Flamengo hoje vive uma situação que ela deixou de ser confortável do ponto de vista financeiro. Não é um absurdo, o Flamengo não está em crise, não estou aqui dizendo que, meu Deus, vai ter que vender, né? Não vou nem falar nome aqui, porque vão cortar e vão dizer que eu estou mandando vender o camisa 9, mas não precisa fazer isso. Agora, os casos têm que ser avaliados. Os zagueiros, eu entendo que o Flamengo precisa fazer caixa, queria colocar mais um jogador nesse bolo. O Yuri César, que estava emprestado para o Fortaleza, foi vendido para os Emirados Árabes, acho que 30 milhões de reais, negociação correspondente em real, dá mais ou menos 30 milhões de reais. O Hugo me preocupa um pouco esse interesse do clube holandês, porque a zaga, o Flamengo, claro, tem as questões ali para resolver, não tem mais uma zaga tão confiável como já teve em outros tempos. O Natan é muito bom zagueiro, acho que de todos esses meninos, né, entre ele, o Otávio, o Noga, ele talvez fosse o mais pronto e justamente por isso, nesse momento, o Flamengo precisa olhá-lo como uma opção de venda porque seria o mais rentável. Tem que fazer caixa, tem que tentar sanar o que não foi arrecadado no ano anterior. Agora, acho que também existe um limite para isso. O Hugo é um jogador que eu acho não só cedo, como eu acho equivocado pensar em vendê-lo agora, porque é um goleiro que já mostrou que tem um potencial imenso, que encara a responsabilidade com a pouca idade que tem ali a questão dele de aprender ainda a jogar com o pé, mas principalmente pela questão que se viveu já com o Diego Alves na última negociação, que foi emperrada, que foi lenta, e pelo fato, claro, ele é novo, 35 anos, ainda tem muito tempo de vida, principalmente para um goleiro, mas goleiro a gente sabe também que é uma posição que tem que se olhar com calma e se construir com calma. Então, de todos esses nomes que aparecem como nomes para se fazer caixa, o único que eu olharia com um pouco mais de cuidado e atenção seria o do Hugo, seria o do goleiro. Os outros, nesse momento, não é legal vender o Natan porque tem potencial. O Yuri César, o próprio Rogério, já elogiou muito, disse que pediria que ele viesse ao Flamengo no final da temporada, porque trabalhou com ele no Fortaleza, também é um menino muito bom de bola, mas a circunstância pede que isso aconteça e a gente tem que entender as escolhas que o clube faz para se manter financeiramente saudável. Como você vê isso, André? Eu acho que o fato do Flamengo ser um clube comprador no futebol brasileiro, depois da reestruturação que demorou tanto tempo e colocou o Flamengo nessa posição de poder fazer ofertas para jogadores e treinadores que outros clubes brasileiros não podem nem cogitar, essa posição que o Flamengo tem hoje, muito bem estabelecida, não livra o clube. Primeiro, não isenta o clube de ser uma instituição que também vende. Porque para você fazer uma coisa, você precisa fazer outra. Todos os principais clubes do mundo, até aqueles que contratam com menos preocupação,
têm bolsos mais profundos, eles também fazem negócios, eles também se desfazem de jogadores, eles também trabalham nesse fluxo para poder continuar agindo e melhorando a qualidade dos seus elencos. Acho que o Flamengo ocupa essa posição aqui no futebol brasileiro e sul-americano. Então, não me preocupa, do ponto de vista conceitual, o Flamengo vender um jovem. Isso para mim não é um problema. Mesmo porque, até com categorias de base fortes se revelando jogadores, você não tem como prever quais são aqueles que vão chegar ao time principal, que vão se estabelecer como titulares, que vão ter ofertas de fora, que vão propiciar ao clube primeiro o pacote ideal, né? Eu invisto um jogador na base, ele chega ao time principal, consegue o seu lugar, mantém essa posição, me dá retorno técnico, participa de times que ganham títulos, recebe propostas, eu vendo e ainda ganho dinheiro com ele. Isso é a fantasia que às vezes acontece no futebol brasileiro cada vez mais rápido. Então a parte do retorno técnico é muito pequena quando acontece. Então, assim, eu não tenho problema com a venda de um jovem. Eu tenho problema com a venda de um jovem que já demonstrou que pode ser esse jogador. Já demonstrou que pode trilhar esse caminho e pode esperar um pouco. Só que... Tipo o Brenner no São Paulo, por exemplo? Isso. Só que no meio de tudo isso que eu falei, tem a pandemia, tem o problema das receitas que não entraram de maneira prolongada, tem toda a dificuldade que todos os clubes estão enfrentando, alguns em questão de linha de sobrevivência até, e isso atinge até um clube como o Flamengo, estabilizado, numa situação tranquila, entre aspas, sob controle da sua vida financeira. Mas, diante de tudo que aconteceu, eu acho que decisões mais difíceis terão de ser tomadas mesmo. André, mas você não acha que o Hugo também está nesse patamar de jogador que você colocou agora, que já mostrou que pode render frutos positivos? Mas eu acho, Dani, que essa questão com o Hugo é uma dessas para ver se acontece alguma coisa melhor, entendeu? Sabe assim? Acho difícil. Porque ele tem, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, interna, de relacionamento e tudo mais, ele tem um caminho muito claro no gol do Flamengo. Por um bom tempo. Talvez ele tenha que esperar mais um pouco só, né? Esse jogo... Né? André, esse jogador é aquele jogador que... não, temos interesse no Hugo. Não. Pode esperar um pouquinho. O teu interesse fica para lá, porque esse menino vai jogar. Talvez por empréstimo. Eu acho que o Flamengo tem... Talvez por empréstimo, né? Não perder o jogador. Vender será, é que eu acho. Será que vale a pena? Mas será, Mauro, com o Rogério Ceni ali para poder... estava emprestado e foi embora. Para poder aprimorar toda essa potência, essa potência que tem, o potencial, desculpa, que tem o Hugo, será que vale a pena emprestá-lo? Mas eu acho que agora a Dani matou a charada Rogério... ali. Não, a Dani falou e o André completou, Zé. Que eu acho que a pandemia, eu acho que isso, depois de se estruturar, o Flamengo não terá tanta necessidade de que isso se torne um padrão, né? Acho que não vai ser uma filosofia, acho que não, ficar vendendo todo mundo que for revelado. Até porque, ao contrário, essa pandemia proporcionou também a revelação desses meninos e todo mundo disse, nossa, o Flamengo já tem um time aí para muitos anos. Coisa que o Palmeiras durante muitos anos fez, né? Não punha ninguém no time de cima, não punha ninguém. Ganhava todos os campeonatos, sub-15, 17, 19, 20, tararau, e aproveitava muito mal os jogadores, né? Aproveitava muito mal, só comprando medalhão e nem sempre se dando bem. Eu não acho que o Flamengo vai ficar nisso. Mas ele tem potencial para comprar os caras já preparados, né? Não dá também para trocar todo mundo. O Flamengo, para manter esse patamar que quer, de títulos, etc., e com a estruturação que tem, ele tem bala para comprar caras que já estão experientes e prontos, para não ficar esperando. Mas me agradaria mais a ideia de emprestar, principalmente o Natan. Não é o Aldair também. Apareceu, todo mundo, já é o... Não é. Mas agora já vai para o Bragantino com a opção do Bragantino ficar com ele. Então, ele vai amadurecer e o Flamengo pode perdê-lo sim. E é uma posição ali que se precisa, né? Provavelmente vai comprar outro zagueiro ali, tá? Talvez o Léo Pereira também saia, enfim. Ali é o Rodrigo Caio mais um que pode ser comprado. O Flamengo tem dinheiro agora para comprar caras experientes, tá? Trazendo o Rafinha, etc. E talvez com isso vai ficar um tempo com um time de gente mais experiente e dificilmente os jovens vão ter oportunidades. Mas se desfazer
como fez com o Vinícius, Renier, etc., eu acho que não vai virar padrão lá não, ou não deveria, no meu modo de ver.